Estamos aqui, eu e minha irmã, com meu pai, e essa semana inicia o Congresso de Missões Siloé. E missão tem um vínculo muito grande com a nossa família. Pai, fale um pouquinho para nós sobre esse Congresso Missões Siloé e qual que é o vínculo que tem com a nossa família. Nós estamos na semana, meus filhos, do Congresso Internacional de Missões Siloé. E eu, desde 94, quando nós saímos para a obra através desse departamento. O Departamento de Missões Siloé, particularmente para mim, serviu de bênção. Foi um veículo que Deus usou dentro do Ministério da Assembleia de Deus, especificamente aqui de Joinville, para nos ingressar na obra, nos colocar na obra. E nós saímos para a obra em 94 pelo Departamento de Missões Siloé. E muitas vidas, por bondade e misericórdia de Deus, muitas vidas, muitas almas foram alcançadas através desse departamento, que enviou não somente a nossa família, mas muitas famílias. Na ocasião, quando nós saímos pelo departamento, de Missões Siloé para a obra missionária, eu me lembro na ocasião em 94, que 25 famílias saíram juntos. Foi assim um envio assim em massa de missionários espalhados por todo o estado de Santa Catarina, pelo Brasil, fora do Brasil. Foi coisa tremenda, maravilhosa o que Deus fez naquela ocasião. Lembro-me que o pastor presidente na época era o pastor José João Vieira e o coordenador de missão era o pastor Montanha, e foi bênção de Deus. Alguns congressos de missões foram feitos em Joinville, alguns seminários de missão foram feitos em Joinville. Como eu disse, foram muitas almas. Só digamos assim, contando nossa família, nosso ministério que Deus nos deu. Eu não tenho a soma, não tenho um número para dizer foi tantos, foi X, foi Y, famílias, pessoas que aceitaram a Jesus, mas foram muitas pessoas. Isso tudo graças ao Departamento de Missões Siloé. Nós éramos sustentados por esse departamento, né? Então existe também essa forma de você contribuir, né? Que não é simplesmente você estar lá no campo, mas essa outra forma de contribuir também é muito importante, né? Para manter o departamento. Você às vezes quer ganhar almas para Jesus, mas você não tem tempo disponível, você não tem, digamos, aquela chamada para estar lá no campo de missão. Porque para a missão não basta a pessoa ter vontade de fazer, ela tem que ter uma chamada de Deus, uma chamada comprovada. Uma chamada comprovada. O Senhor, por exemplo, comigo, o Senhor falou comigo durante 7 anos que o Senhor me queria na obra, ia me enviar para a obra. Eu até então não entendia, porque na época também eu era novo crente, novo cristão. Mas chegou o momento em que nós fomos para a obra, como Deus havia mostrado e falado conosco através do Espírito Santo, através de revelações, através de sonhos, através de profecias. Cumpriu-se, tudo se cumpriu. Mas aquela pessoa que tem vontade de ganhar alma para Jesus, mas não tem essa chamada, não tem essa comprovação missionária na vida, não basta, como eu disse, não basta só ter vontade de fazer, tem que estar lá no campo, de batalha. É preciso ter uma chamada comprovada, e não tem, mas quer fazer a missão, quer fazer a obra missionária, pode contribuir sim, aquilo que eu falei ainda há pouco, pode contribuir. Procura a direção da igreja, pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, procure a coordenação da missão, ligue para a Assembleia de Deus de Joinville, diga, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero ser um missionário contribuinte, eu quero ser uma missionária contribuinte, eu quero ajudar. Faça isso e, com certeza, à luz da Bíblia, à luz da Bíblia, não somente aqueles que estão lá no campo ganhando almas para Jesus, mas também aqueles que estão, digamos, respaldando, com a sua contribuição, ajudando, também vão ganhar almas para Jesus, porque o próprio Paulo escreveu dizendo, como pregarão se não forem enviados? E esses não forem enviados, que Paulo fala ali, são aquelas pessoas que estão por trás, bancando, ajudando, contribuindo, para que o missionário possa estar lá no campo. Entendeu? Então, não é só o missionário lá que ganha alma, quem está contribuindo também está ganhando. E, Bina, para falar um pouquinho aqui da nossa experiência, missionária, eu desde quando tinha 4 anos, a gente está, nessa parte viajando com o pai e a mãe, morando em vários locais. Qual que é a cidade ou experiência que mais te marcou aí nesses anos aí, durante a jornada missionária e pastoral aí da nossa família? Teve muitas cidades, que deixaram bastante marcas, na gente, bastante memórias. Eu lembro quando a gente passou o Covó, foi a nossa primeira cidade, Primeiro campo, Primeiro campo. Covó era uma cidade muito grande, Tinha um posto de gasolina e 2 lombadas. Então, ali a gente estudou, o pai, eu ficava em casa com você, o pai ia fazer visita com a mãe, Então, isso marcou bastante a nossa infância, E depois também em Ouro Verde, quando a gente passou por Ouro Verde, teve a construção, a gente ajudou muito na construção. Eu lembro que eu tocava bateria. É verdade. Era muito, muito engraçado, muito legal. A gente ficou sem carro naquela época, foi bem difícil. Dava charrete, de o irmão cavalo. cedeu uma égua, e uma charrete. A mãe apanhava mais que a égua, São situações assim que marcaram bastante assim a nossa. Mas é bom explicar que a mãe apanhava mais que. Então daqui a pouquinho vamos pensar o que do pai,
É que quando eu ia chicotear a égua, o chicote na volta pegava na mãe. Aí a égua mais corria com os gritos da mãe do que com o chicote. São coisas que marcaram a minha pré-adolescência, né? É. Na coisa da infância ainda, né? Isso em 2000, eu lembro também Ponte Alta do Norte, onde tinha neve, né? Nós fomos pra escola, tava nevando. Verdade. Eu fui com o guarda-chuva armado, quando chegou lá no colégio não conseguia desarmar, o guardinha que teve que desarmar o guarda-chuva. Desarmar o guarda-chuva. É isso Tava aí. congelado. É isso aí, temos muitas histórias e queríamos compartilhar esse momento com vocês, né? Às vezes muitas pessoas não sabem da nossa jornada, da nossa trajetória, mas tudo que nós fizemos é para a honra e a glória do nome do Senhor e tenho certeza que vidas foram impactadas com todo esse trabalho aí que o pai e a mãe fizeram. Lembrando que vocês eram crianças, né? Só rapidinho, assim, um flash bem rapidinho. Vocês eram crianças e nós íamos fazer cultos na reserva indígena, né? Lá no campo de missão onde nós estávamos, tinha a reserva indígena. Lá tinha os tupis, os guaranis, os taigangues, né? Lá em Mangueirinha, reserva indígena de Mangueirinha, no sudoeste do Paraná. E muitas vezes nós íamos lá, né, fazer culto lá na reserva indígena. Quem atendia lá dentro, na verdade, era um outro missionário, mas pela amizade que nós tínhamos com ele, então ele pedia para a gente levar o som e cooperar lá com ele, nós íamos lá cooperar com ele. Muitas vezes vivia dentro daquela reserva indígena com os nossos filhos, esposa, né, fazendo trabalho e vendo a carência, né? A carência que eu digo na área do evangelho, né? A carência na área de salvação. E a gente fazia aqueles cultos e os irmãos indígenas se alegravam, né? E era uma bênção de Deus, né? Os nossos filhos junto conosco, cooperando na obra missionária. Então, entre tantas coisas que poderiam ter marcado na nossa vida, nessa caminhada de missão, seria justamente esse momento que nós estivemos, né? Anos ali que nós estivemos trabalhando, ainda que de forma indireta, mas junto com os nossos irmãos indígenas lá na reserva. Foi muito glorioso, muito maravilhoso. Que benção, meu pai. Obrigado, Bina. E assim nós encerramos, né, mais essa entrevista, muitas histórias, mas um pouquinho que nós queríamos compartilhar, compartilhamos com vocês. Deus abençoe a todos. Abraço.